Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Eu queria agradecer a sua presença, queria também agradecer a toda a organização, especialmente ao professor Fredson, à professora Letícia Almeida, que estão aí à frente da organização, da construção desse evento Carreiras, que está sensacional. Não sei quantas aulas você já assistiu, quantas palestras, mas tenho certeza que tem muito conteúdo legal. Então, é um prestígio, é com grande felicidade que eu venho aqui falar de algo que eu gosto tanto, que é a internet, que é a biomedicina, que é como a rede social, as redes sociais mudaram drasticamente a minha vida, mudaram tanto em aspectos não só financeiros, mas também de reconhecimento profissional. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, eu vou colocar aqui o meu slide, deixa eu só ir alternando para poder ficar mais fácil. O título da palestra de hoje, então, é Como redes sociais mudam a vida dos profissionais de saúde. Como que o Instagram, como que o Facebook é capaz de mudar a perspectiva das pessoas quanto à nossa qualidade profissional, quanto ao nosso trabalho, e como isso pode servir de janela para oportunidades. Então, só me apresentando, gente, meu nome é Tiago Henrique Daniel do Nascimento. Minha mãe foi um pouco sugestiva na hora de criar o meu nome. Só Tiago Nascimento já ficava bom, que é a forma como eu me apresento hoje. Sou criador da página Biodepressina, tenho um Instagram pessoal onde eu divulgo também a minha rotina no laboratório, que é o Tiago.nasce1 de Nascimento. Vocês podem seguir lá e acompanhar um pouco do meu trabalho depois no Instagram. Então, eu sou biomédico, tenho habilitação em análises clínicas, sou mestre em patologia experimental pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, eu estou fazendo doutorado também pela Universidade Estadual de Londrina, com ênfase no estudo do câncer e em pacientes com Covid-19. É um projeto emergencial que nós assumimos para avaliar amostras biológicas desses pacientes. Bom, provavelmente, se você me conhece, é devido à página Biodepressina, onde eu divulgo diversos assuntos relacionados à saúde, diversos assuntos relacionados à ciência, principalmente. Perdão. Sou palestrante pela Cursal Cursos em Saúde, que na verdade eu sou sócio dessa empresa também, que é uma empresa para promover cursos relacionados à saúde, então de uma maneira geral, farmácia, biologia, medicina, enfermagem e também biomedicina. E criei um projeto chamado Biomedicina Fora do Laboratório, que é um projeto onde nós vamos às escolas, vamos em comunidades carentes, falar de biomedicina, falar de ciência e tentar trazer, aproximar esses dois mundos, que é o mundo científico, que é o mundo acadêmico, das pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. Faço parte, sou de Londrina, Paraná, faço parte, então, do CRBM, a minha região é a sexta região. E vamos ao que interessa, sem mais delongas. Vamos falar um pouco sobre todo o aspecto da importância de uma rede social. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é por qual motivo você quer ter uma rede social? Por qual motivo você quis criar um perfil? Possivelmente, se você está assistindo essa palestra, é porque você viu um link ou no Instagram ou no Facebook do evento do professor Fredson estava fazendo, que é o Carreiras 4.0. Então você já tem uma rede social. Aí o que surge a dúvida é o porquê você criou uma rede social pensando no aspecto profissional. Aí eu coloquei algumas perguntas para vocês, como por exemplo, eu quero divulgar o meu trabalho, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo, eu quero alcançar mais pessoas, quero mostrar algo para um público maior, para um público mais específico. Eu quero simplesmente ganhar dinheiro, eu quero trabalhar na internet, quero viver de internet. Qual que é a pergunta que te motiva a criar uma página, a criar uma rede social profissional da sua clínica de estética, uma rede profissional da sua clínica de acupuntura, ou N outra coisa que faz com que você compartilhe, gere e compartilhe conteúdo? O que te motiva, o que faz com que você crie essa rede social? Qual que é a pergunta que você responde fazendo isso? Isso é muito importante.
Então eu vou trazer para a minha realidade. O que me motivou, o que fez com que eu quisesse criar uma rede social voltada para um conteúdo e um público específico, até certo ponto. Bom, aí agora a história fica um pouco mais legal. O que aconteceu? Eu entrei na faculdade, caí de paraquedas na faculdade também, de biomedicina, como grande parte dos estudantes de saúde, principalmente de biomedicina, não sabem no ensino médio qual curso querem fazer, sabem que nasceram para fazer algo de biológicas, mas ainda não conseguiram se encaixar em um curso específico. Eu sempre quis ser cientista, sempre quis desenvolver pesquisa, sempre gostei muito de falar, sempre quis ser professor também. E no último ano da faculdade, no último ano do ensino médio, eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás para tentar entender, para tentar me encaixar em alguma faculdade, porque eu sempre quis fazer faculdade. Pesquisando na internet, acabou que eu conheci a biomedicina, me encantei, foi amor à primeira vista, literalmente. Gostei muito daquele mundo, gostei muito de como aquilo era apresentado, isso me encantou bastante. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer, quero ser biomédico. Aí eu tive alguns impasses nesse início de faculdade, porque tem toda a questão financeira, trabalhava o dia todo, estudava à noite muito cansado, estudando para acabar o ensino médio e fazer o vestibular, e eu não conseguia me dedicar para conseguir uma bolsa, para conseguir entrar na faculdade de uma forma gratuita. Foi quando, então, eu consegui uma bolsa de 50%, que é um dos programas do governo, o Educa Mais Brasil, não sei se vocês conhecem. No finalzinho do ano, quase um fiozinho estourando no último minuto do último tempo, consegui uma bolsa de 50%, mas não era por prova, não era por Enem, era um cadastro que a gente acabava fazendo e ganhava um desconto. Consegui, então, 50% da bolsa e fui me aventurar na biomedicina. Aí, certo, comecei a fazer faculdade, comecei a me deslumbrar com aquele mundo que era o mundo de ser um estudante de graduação, que eu achava sensacional falar, colocar no Facebook que eu fazia biomedicina, estudante de biomedicina. As primeiras aulas eu me lembro como se fosse hoje, chegando no laboratório para conhecer o laboratório de anatomia, aquele cheiro de formol que ardia o nariz, mas você gostava daquilo porque você achava sensacional, você estava estudando para ser um biomédico, para ser um profissional da saúde, usando jaleco, bordando jaleco. Sempre achei isso incrível. Mas eu enfrentei alguns problemas porque quanto à profissão. Porque o tempo foi passando, eu acabei o primeiro ano, fui para o segundo, para o terceiro semestre, segundo ano, e eu percebi que ao meu redor ninguém fazia ideia do que era biomedicina, ninguém fazia ideia do que era o curso de biomedicina. Eu ouvia várias perguntas. Se você é biomédico e é estudante, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu. Ah, fulano, mas biomedicina é igual medicina? Ah, ciclano, mas biomédica é só para fazer análise de fezes, não é? Ou é só para coletar sangue e coisas assim. Eu não sabia responder também essas perguntas, porque eu era calouro, eu não entendia muito ainda sobre a profissão, gostava muito, pesquisava muito, mas não tinha propriedade para falar sobre. O tempo foi passando e eu comecei a perceber, em 2015, isso, eu estava no segundo ano, estava chegando ali eu acho que estava acabando o primeiro bimestre, e eu comecei a perceber que tinha algo errado. Tinha algo errado, que eu gostava muito de um curso, de uma profissão, e ninguém na minha família é biomédico, ninguém ao meu redor era biomédico. Eu não via biomédico, eu não sabia o que biomédico fazia direito, ninguém falava de biomedicina, e eu só encontrava pouco conteúdo na internet, principalmente, faço aqui uma aspas, para falar muito bem de um outro Instagram, que é o Biomedicina Padrão, que é do Bruno Câmara, um amigo meu, que hoje eu conheço ele, mas eu acompanhava sempre o trabalho dele, ele foi o primeiro a trazer a biomedicina para esse ambiente virtual. E o que aconteceu, gente? Eu comecei a entender que tinha algo errado. As pessoas não sabiam o que eu fazia
Eu não sabia direito o que eu fazia, a biomedicina não era reconhecida e isso era um problema para mim. Eu queria falar para todo mundo que o biomédico é incrível, eu queria que as pessoas entendessem o quão legal isso é. Foi então que eu resolvi criar uma página. Eu falei, vou criar uma página no, Instagram, no Facebook, que era onde estava estourado na época, em 2015. Vou criar uma página no Facebook e vou falar o que, que eu faço. Vou estudar todo dia, tudo que eu aprender eu vou compartilhar lá para mostrar para as pessoas que biomedicina é legal, que biomedicina tem um monte de coisa para fazer. A essa altura eu já estava entendendo mais ou menos os campos de atuação de um biomédico, mas eu ainda não tinha propriedade para poder discorrer sobre, para poder produzir conteúdo sobre. Mas me aventurei nisso. Primeira coisa que eu pensei, que é um dos problemas que eu acho que vocês devem ter passado também, para dar nome para a clínica, para dar nome para a página. Qual nome eu vou dar para essa página, que eu vou falar de saúde, de ciência, que é o que eu quero fazer no futuro? Aí eu fui pesquisar algumas páginas, digitava farmácia, biologia, medicina, para ver os nomes que estavam em alta. E eu percebi que estava bombando o negócio que era chamado assim, farmácia da depressão, medicina da depressão, fisioterapia da depressão, biologia da depressão. A hora que eu vi isso, eu pensei, caraca, é isso, biomedicina da depressão. Corri para criar a página, deu como inválido o user, aí eu fui pesquisar. Já existia uma página chamada Biomedicina da Depressão. Aí eu falei, meu Deus, biomedicina da depressão já existe. E agora, o que eu vou fazer? Comecei a pensar, porque eu queria, eu sou muito ansioso, e eu queria fazer a página naquela mesma semana, para já começar a gerar conteúdo, que na verdade eu nem gerava, eu compartilhava de outros, e eu queria fazer isso o quanto antes. Foi quando, em uma bela aula, um dia na aula de fisiologia, vocês devem amar fisiologia, eu estava tranquilo assistindo a aula, quando a professora ela falou algo sobre temos um hormônio chamado vasopressina, um hormônio do lobo posterior, da hipófise, blá 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 blá. A hora que ela falou vasopressina, eu achei um nome tão bonito. Eu falei, mas que nome legal, que nome diferente. Vasopressina. Aí eu comecei a pensar, biomedicina da depressão, vasopressina, que era o nome que eu queria antes, biomedicina da depressão. E se eu juntar essa palavra e tornar em uma palavra só? Aí eu comecei a pensar, nananã, vasopressina, hormônio, biomedicina, plim, foi simplesmente um estalo no meu cérebro, uma lâmpada acendeu assim, veio anjos e uma luz, plim, 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 biodepressina. Surgiu então o nome da página, que então significa, tem um significado muito grande para mim, porque eu relacionei com um hormônio, já vou mostrar para vocês. Só para pontuar aqui, essa página Biomedicina da Depressão, hoje é de um amigo meu também, conheci ele, participei de eventos, de congressos com ele, que é o Rafael Rangel. Hoje em dia ele dá diversas entrevistas na televisão, gente boa pra caramba, sugiro que vocês sigam e conheçam também o trabalho dele, Rafael Rangel, e a página é Biomedicina da Depressão. Mas então surgiu a biodepressina. Aí eu falei, boa, uma ótima sacada. Biodepressina. O que significa? Porque eu criei a página, tem até uma história envolvente agora, que eu coloquei lá em 2015. Biodepressina, o hormônio que todo biomédico deve ter. O hormônio secretado por todos os que foram ou são acadêmicos do curso de biomedicina, os bioguerreiros que passam noites em claro para aprender a matéria, lutam contra o sono para não esquecer nenhuma parte do corpo para a prova de anatomia, porque eu falei isso porque a anatomia estava recente na minha cabeça ainda. Prestam toda atenção nas aulas de coleta, sabem que um erro pode ser fatal, estão certos de que vão dedicar suas respectivas vidas para salvar a vida alheia. Até escrevi errado. São eles, os biomédicos. Quando mais esforço e dedicação, mais uma vez aqui, ó, eu era um estudante analfabeto, não sabia escrever direito, olha que feio. Quando? Era quanto? Mais esforço e dedicação, mais biodepressina é secretada. Biodepressina é a sua página. Depois eu mudei isso aqui um pouco, porque estava meio feio,
Mas eu achei um propósito, eu achei algo que daria sentido para a minha página. Fui então criar uma logo, fiz uma logo por um aplicativo chamado Autodesk, que é um aplicativo de desenhar, fiz lá uns efeitos, falei, incrível, criei a minha página. Agora é só começar, é só gerar conteúdo. Então, como que isso foi acontecendo? Com o passar do tempo, teve toda uma evolução da logo, das logos da página. Então, eu passei de uma logo meio turbulenta, uma logo com poluição visual. Comecei a estudar, comecei a entender, a fazer parcerias de marketing, que eu tinha que cada vez mais diminuir essa poluição na minha logo para deixar ela cada vez mais simples e característica. Quando as pessoas olhassem, ó, isso é importante para o seu negócio. Quando as pessoas olhassem para a sua marca, vai falar: caramba, isso aqui é da página do Thiago, tenho certeza, me lembro disso. E foi modificando, então, com o tempo, a minha logo, até que chegou na versão final, que é uma versão que ficou um pouco com uma cor mais fixa, só que ficou ali com uma forma mais padrão, ficou padronizado. Tudo isso tem uma evolução de 5 anos e é onde eu tenho mais história para contar para vocês. Então, criei a minha página, fiz aquela logo e agora? Preciso gerar conteúdo, preciso começar a postar as coisas. Eu era estudante de segundo ano. E só para pontuar para vocês, eu não tinha muito tempo. Eu trabalhava aí o dia todo, estudava à noite, eu mal dormia, não conseguia prestar atenção na aula. As minhas notas não eram as mais excelentes, eu tirava a nota mediana, não era o melhor aluno. Eu era esforçado porque eu queria estar ali e queria me formar. Só que eu não tinha tanto conhecimento, eu não sabia muito o que fazer. Comecei então a compartilhar notícias, a compartilhar informações. Esse é o meu primeiro post, uma imagem simples, peguei a imagem do Google, salvei, coloquei e postei escrito lá: você sabia? Eu achei que eu ia virar uma página de resolver problemas da ciência e tirar dúvidas. Então, em toda a sua vida, você conseguirá ter apenas 150 amigos e blá, 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 blá. Contei uma história ali que eu basicamente copiei de um site e colei na página. Resultado, 0 curtidas. Minha primeira publicação, ninguém curtiu, ninguém gostou, e eu fiquei um pouco desmotivado, mas eu pensei, mas não tem tanto problema se ninguém curtir, porque não é algo de se esperar, porque eu não criei nada, eu plagiei, estou copiando e colando, então não está funcionando. Só que demorou, o tempo foi passando, eu postava alguns memes, ó, de uma página chamada Pode Confiar, aqui tem um biomédico que fez essa logo. Hoje, memes que eu acho ridículo, não postaria de forma alguma, estou mostrando para vocês, para falar que as pessoas mudam. Então, não tinha, como que eu posso falar? Não tinha nexo que eu fazia com o meu real propósito de divulgar o conteúdo, de divulgar ciência, minha rotina. Eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia pegar o que eu aprendi, transformar em um post e publicar. Então eu fui só plagiando e compartilhando. Não é plagiando, eu compartilhava outras publicações, eu marcava as referências. Mas a minha página não era autêntica. Eu não produzia nada, eu não gerava conteúdo. Então, se a pessoa seguisse uma outra página, ela ia ter a mesma informação que eu estava oferecendo, porque não tinha nada de novo. O tempo foi passando, cheguei no terceiro ano, e aí foi quando eu comecei a perceber, comecei a ter aquele feeling que eles falam, comecei a ter aquela ideia de que eu estava fazendo errado. Os meus seguidores estavam crescendo muito devagar, eu não tinha nem 1.000 seguidores ainda, e já estava passando quase um ano, e tava bem sofrido. E eu falei assim: eu tenho que postar o que eu sei e o que eu estou fazendo. Começou as minhas aulas de patologia, de hematologia, de bioquímica clínica, de imunologia clínica, aquele mundo fantástico onde eu fui apresentado para as lâminas de hematologia, onde eu pude ver os leucócitos, e comecei a tirar foto disso e postar e compartilhar. Olha, gente, hoje eu aprendi que o neutrófilo faz isso. Hoje eu vi isso, X, X e Y. E comecei a aumentar de novo. Frequência. Eu não tinha falado isso, na verdade. Frequência é fundamental, gente.
A partir do momento que eu comecei a produzir, ser autêntico e a publicar com frequência, a minha página ela mudou drasticamente. Os seguidores quase que dobravam por semana e foi para 1.000, para 2.000, 3.000, 4.000 e foi aumentando e cada vez mais as curtidas foram aumentando, os compartilhamentos foram aumentando também. Ó, aqui já é dezembro de 2015. E o tempo foi passando e aqui eu já estava publicando lâminas, publicando fotos de lâminas que eu fazia no laboratório, fotos autorais. Então, mais uma vez, reforçava a proposta do meu trabalho, mostrando que era autêntico, que eu estava criando. Então, a galera começou a gostar, começou a me mandar mensagem e as coisas foram acontecendo. Aqui já é 2016. As coisas aqui já é 2016, eu tinha acho que já uns 6 mil seguidores, que eu estava no terceiro ano, junho, metade do semestre, e eu já alcançava um público muito maior. Nessa publicação, eu tive mais de 600 compartilhamentos, 1,2 mil curtidas. Isso para mim era sensacional. Meu Deus, 1.000 curtidas era o sonho da minha vida. Hoje, algumas publicações já atingiram 20, 30 mil curtidas. Teve um vídeo que eu postei uma vez na página, no Facebook ainda, teve 100 mil curtidas, mais de não sei quantos milhões de visualizações. Isso ajudou para dar um energético para a página. Mas a essa altura, já estava alcançando a página bastante gente, muitas pessoas estavam se envolvendo, e começou, esse desenho aqui ó, é meu, por exemplo, essa imagem eu tirei no laboratório. Esse meme viralizou, depois várias páginas publicaram, não me marcaram, né, como era de se esperar. Mas eu comecei a entender como funcionava esse meio. Comecei a entender que a internet era algo que eu gostava, já tinha tido milhares de outros empreendimentos, já vendi camiseta, já vendi caneca, já vendi verdura, já fiz um monte de coisa que não dava certo, porque eu não via propósito, eu não amava o que eu estava fazendo. E aqui não. Aqui eu estava estudando, estava imerso num mundo que eu achava incrível e eu conseguia mostrar o quão incrível era agora para outras pessoas. Então, o tempo foi passando e as publicações foram ganhando cada vez mais seguidores. Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem. Cada vez mais seguidores. E as pessoas foram se envolvendo comigo, foram mandando mensagem. Aí começou a aparecer página, pedir editora para eu publicar livro, e eu cobrava o famoso hoje Publipost. Na época eu nem sabia que tinha esse nome, e também cobrava 20, 30 reais, não tem nem o que falar. Mas as coisas foram acontecendo e foi aquela loucura. E quando eu me dei conta, eu estava acabando a faculdade e eu já tinha decidido que eu queria ser cientista, fazer mestrado, a pós-graduação do tipo para desenvolver ciência, e para isso não poderia ser uma especialização, tinha que ser um mestrado. Só que nesse meio caminho muita coisa aconteceu. Vou contar para vocês um pouquinho daqui a pouco, mas muita coisa aconteceu. Eu trabalhei em outros empregos, fui técnico de laboratório, trabalhei com o meu pai e sempre deixei iniciado em mim a vontade de empreender. Sempre tentei empreender, abrir negócio, fechar negócio, fali, comecei de novo. E eu comecei a trazer esse meu lado empreendedor para a biomedicina. De uma maneira geral, tudo isso, gente, faz parte, aqui é uma flecha, faz parte de uma cronologia de amadurecimento. Então, eu parti daquele moleque que estava começando, estava no meio da faculdade ainda, antes do meio da faculdade, que só postava coisas que eram de outras páginas, que não gerava conteúdo, para uma pessoa que começou a produzir, eu não coloquei aqui na imagem, conteúdos próprios de resumos de material, comecei a falar sobre coisas específicas. Quando eu entrei no mestrado, então, foi quando eu tive mais propriedade para falar das coisas. Agora eu era biomédico e eu estava fazendo mestrado em patologia experimental. Comecei a falar de imuno, de patologia, que são as áreas do mestrado que eu fiz. E isso foi só agregando mais gente, trazendo mais pessoas para a página. Já estava no Instagram. O Instagram cresceu muito rápido, em 3 anos já. Vai fazer 4 anos a página. Estamos com quase 100 mil seguidores. E eu comecei a sempre empreender, a sempre tentar vender as coisas. Quando eu trouxe
isso para biomedicina, como foi? Foi entre o final da faculdade e o mestrado. Que eu estava percebendo que eu ganhava uma bolsa de R$ 1.500. E para mim, isso não era muito dinheiro. Visto ao que eu ganhava, era sensacional, mas eu queria muito mais, eu era ambicioso. Eu falei, meu, eu estudei tanto, estou estudando tanto, por que eu não ganho mais? O que eu faço para conseguir mais dinheiro? Foi quando, então, eu abri a Cursal, fundei a Cursal Cursos em Saúde. Uma pena, eu acabei esquecendo de colocar logo aqui, mas é uma empresa que eu promovo cursos, promovo eventos relacionados à saúde, que me ajudou bastante, tanto no quesito financeiro quanto no reconhecimento profissional, a divulgar o meu trabalho. Um dos primeiros eventos foi em Londrina, para um público de 20, 30 pessoas. Depois nós fizemos um evento em São Paulo. Eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo, mas consegui fazer um evento lá, juntei as pessoas, falei sobre biomedicina, sobre as habilitações. Então, o tempo só foi passando. Mas tudo isso mostra que existe um passo um passo que envolve amadurecimento, que é toda uma evolução. Eu levei 5 anos para dar a minha primeira aula, para ser chamado, 5 não, 4 anos, para ser chamado para algum evento. E isso só foi possível porque eu tive uma rede social, porque eu mostrei toda a minha evolução. Quem acompanha o meu trabalho sabe. Eu mostrei todo o passo, desde o começo até onde hoje eu sou doutorando, sou professor, dou palestras, viajei o Brasil todo. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês também. Mas isso, em resumo, mostra que é necessário você se capacitar, é necessário você se diferenciar dos demais para gerar cada vez mais conteúdo. E esse conteúdo, ele se especializa de acordo com você, de acordo com a sua maturidade. Então, eu deixei de ser o cara que fazia só meme, que compartilhava só meme, para o cara que gera conteúdo relacionado a matérias específicas. E isso só foi melhorando com o tempo. Por isso que é importante ter ideia do como você quer fazer isso, ter ideia de onde você quer chegar e por que você está fazendo isso. O meu porquê era compartilhar a biomedicina, falar para pessoas que não sabem o que um biomédico faz. Só que isso foi mudando com o tempo. Hoje eu falo para essas pessoas que não sabem o que é biomedicina, mas eu também falo para um grande público biomédico, para estudantes, como que é a minha vida depois de formado agora, quais são as minhas expectativas e como que é a minha vivência profissional. Então, uma coisa que é importantíssima falar, gente, que nós não podemos perder oportunidades. Você não pode deixar algo passar. Olha que bacana. Isso aqui é mais para vocês entenderem mesmo a importância do network, a importância da rede social. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo exclusivamente a Deus, claro, e também à biomedicina. Por quê? Eu construí uma janela para mim. Então, eu amadureci, divulguei conteúdo, fui publicando de uma forma diária, tive frequência, qualidade, autenticidade. Isso fez com que as pessoas começassem a me olhar de uma forma diferente. E eu nunca desperdicei oportunidades. Eu sempre fui daquele que falava, Thiago, você quer fazer isso? Eu pensava, é uma oportunidade? Vai ser legal? Sim, eu quero. Eu dava um jeito e fazia dar certo. Por que eu falo isso? Eu quero mostrar essa imagem para vocês. Não estou querendo me vitimizar, gente, nem longe de mim. Falar, ai, coitadinho do Thiago, motivacional, que o coach venceu na vida. Não é nada disso. Eu quero te mostrar, quero te falar que é possível. Você não precisa ser a pessoa mais nerd do mundo, você não precisa ser o cara mais inteligente do universo, nada disso. Você tem que ser esforçado e você tem que ter um lugar aonde você quer chegar, você tem que ter um propósito e uma pergunta para responder sempre. Então, o que essa imagem mostra? Essa imagem, ela representa o resumo da minha faculdade, literalmente. Então, o que acontecia? Olha que loucura, gente. Quando eu tinha meia bolsa, né? Lembra que eu falei para vocês? E eu precisava pagar os outros 50%. Eu trabalhava numa concessionária, só que eu não estava conseguindo estudar de forma nenhuma. Eu trabalhava o dia todo, chegava à noite podre na faculdade, não conseguia prestar atenção, não conseguia aprender. Eu falei, caramba, o tempo está passando,
vou me formar, não vou conseguir entrar no mestrado, não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, trabalhar no que eu quero trabalhar, preciso mudar isso. E eu ganhava uns R$ 1.300, R$ 1.400 na época no meu trabalho, para mim era muita coisa, eu achava que era muito dinheiro. Só que eu trabalhava o dia todo e era muito difícil, era muito complicado, eu não conseguia me dedicar. O que eu resolvi fazer? Eu preciso de um estágio, preciso de um trabalho para conseguir pagar a minha bolsa da faculdade e conseguir me manter sem precisar trabalhar em algo que eu não gosto, em algo que eu não me vejo no futuro. Mandei currículo, fiz entrevista, fiz monitoria de anatomia, o que foi fundamental para mudar as oportunidades para mim, que nessa monitoria, um professor, olha que legal, gente, nessa monitoria, um professor me indicou para um trabalho, só que era um trabalho na universidade, para ser técnico, para ganhar R$ 600. Eu ganhava 1.300, eu ia passar a ganhar R$ 600 e era uma diferença. Eu pagava, acho que 550 na faculdade, quase 600, não lembro. Fora o lanche, que eu ficava o dia todo fora, ia ter que ficar agora à noite fora também. Fora a manhã, tarde e noite. Fora o lanche, a passagem, não ia compensar. O que eu precisei fazer? Resumindo a história, não vou ficar perdendo muito tempo nisso. O que eu precisei fazer? Eu precisei ir trabalhar com meu pai no Ceasa. Olha que loucura. Não sei se vocês conseguem ver aqui, é o Ceasa de Londrina, Paraná, e é basicamente um barracão, um espaço onde nós colocamos um suporte, as caixas, com as verduras, meu pai é produtor rural, e nós ficávamos vendendo lá. Eu vendia para ele, ele me pagava um pouco por isso. O problema é que isso aqui era de madrugada, das 3 da manhã até umas 6h30, 7 horas, que era o período que a gente vendia antes de abrir os mercados. E começou a ficar inviável, era muito difícil. Eu queria fazer isso porque eu precisava, mas ia ser muito difícil. O que aconteceu? Eu tive que mudar toda a minha rotina. O emprego que o meu professor me indicou para fazer entrevista de técnico de laboratório na faculdade, veja bem, preste atenção. Era um emprego, era um trabalho que eu tinha que entrar às 6 e sair às 11. Ou seja, tive que mudar o período da faculdade. Mudei para o matutino. Então, no matutino, eu estudava, fazia faculdade. Isso já era do terceiro para o quarto ano, já foi chegando para o quarto ano. Aí começou os estágios obrigatórios. Então, de manhã, ou eu estudava ou eu fazia estágio, dependia da época. À tarde, eu pegava o ônibus, almoçava na faculdade, eram umas 2 horas, eu pegava o ônibus e ia para o outro campus da faculdade, que era onde eu trabalhava, para entrar às 5h30, 6 horas e ir até às 11. O problema, gente, é que lá não tinha ônibus, e eu não tinha carro, não tinha carteira, o que eu ia fazer? O meu pai, ele tinha que me esperar, olha que loucura, meu pai tinha que me esperar no estacionamento da faculdade, para poder eu sair 11 horas, ele me pegar para a gente ir para o Ceasa para eu dormir. Dormia no carro, ele também dormia no carro, para dar 3 horas e 3 horas começar a trabalhar até amanhecer. Então, só para você deve estar assim, não entendi nada, não sei o que você está falando isso. Vamos passo por passo. Olha que loucura. Basicamente, eu estudava de manhã, meio-dia. Saía, almoçava, descansava um pouquinho na faculdade, 2 horas eu pegava o ônibus, chegava umas 3h30, 4 horas no outro campus da faculdade, que era onde eu era técnico. Imagina isso num dia. Bati o ponto 6 horas. Aí eu ficava na biblioteca nesse meio tempo estudando, fazendo trabalho, melhorou muito a minha vida nesse aspecto. Aí bati o ponto, entrava e ia até 11 horas. Dava 11 horas, meu pai me pegava, eu ia com a roupa do corpo pro Ceasa, olha que loucura, gente, com a roupa do corpo pro Ceasa. Aí eu dormia lá, só tomava banho no outro dia de manhã, antes de ir para a faculdade, mas aí eu chegava, dormia, acordava 3 horas, escovava o dente rapidinho e ia vender. Ficava vendendo nessa feira, como vocês estão vendo aqui, no Ceasa, nesse suporte. Aí quando estava dando quase 6h30, eu corria, aí tomava banho, trocava e ia para a faculdade. Pegava um ônibus e ia para a faculdade para começar a aula de novo e ficar repetindo esse ciclo.
O bom é que o SEASA era 3 vezes na semana, então só 3 vezes na semana eu fazia isso de dormir só da meia-noite às 11h40, mais ou menos meia-noite, às 3 da manhã, 3 horas por dia, às vezes menos. Porque o SEASA era um dia sim, um dia não, então era muito difícil, só que dava para sobreviver, porque tinha outros 2 dias que eu conseguia dormir um pouco mais. Mesmo assim, eu tinha que acordar cedo, eu dormia mais cedo, mas eu tinha que acordar cedo porque eu tinha que pegar o ônibus 6h10 da manhã para conseguir chegar na faculdade 7h30, porque senão não dava tempo. E chegava só meia-noite e 40, quando eu trabalhava no outro campus, porque meu pai tinha que me buscar também para me levar para casa, porque não tinha ônibus. Então, resumindo, eu quase não dormia, era difícil pra caramba, sofria um monte, só que eu queria me formar, eu queria ter o meu diploma, eu queria pegar o canudo na mão e falar assim, eu sou biomédico, eu me formei, eu consegui. Quase que não consegui ir pro 4º ano, porque não paguei rematrícula, tive que emprestar dinheiro, e, era muito difícil. Aí eu falo para vocês, nossa, Thiago, você ficou 15 minutos falando da sua vida, o que tem a ver com isso? Qual que é a parte importante disso? É a motivação, gente. Eu queria me formar, queria ser biomédico, e tudo isso que acontecia, eu compartilhava também nas minhas redes sociais. Então, o tempo só foi passando, as pessoas foram me conhecendo cada vez mais, foi quando tudo começou a mudar. Então, eu entrei no mestrado, me formei, aqui o meu sorriso, Colgate, é por efeito isso aqui, hein? Me formei, entrei no mestrado, aí então agora eu passei a ser um biomédico, TCRBM, começou a mudar a visão das pessoas de mim como um profissional, foi quando começou a chegar os convites. Então, fui convidado para dar aula em pós-graduação. Hoje sou professor na instituição que eu estudei. Isso é incrível para mim, porque eu fui monitor lá, fui técnico de laboratório e hoje eu sou professor. Então, eu acho isso muito, muito legal, isso me motiva cada vez mais. E tudo vai virando uma bola de neve. Olha que legal. Conforme as pessoas, as instituições iam vendo que eu estava participando de eventos, iam vendo que eu estava fazendo cursos, aqui nessa altura já tinha criado a Cursal, já fazia alguns outros eventos. Comecei a ser convidado, esse aqui é o Gêmeos da Biomedicina, grandes amigos meus, e comecei a ser convidado, eu tive a oportunidade de viajar para vários estados do Brasil, fui para o Nordeste, dar palestra em Ilhéus, na Bahia, fui para São Paulo, fui para Santa Catarina, e foi um turbilhão de coisas que às vezes parece assim, mas aconteceu tudo de uma vez. Não aconteceu tudo de uma vez, eu fui construindo tijolinho por tijolinho do meu sonho, tijolinho por tijolinho, até que chegou o momento que aonde estava esse tijolo era um horizonte, que agora muita coisa mudou. Tive a oportunidade de falar para diversas pessoas, hoje muitos me seguem, acompanham o meu trabalho, e o que eu quero falar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, é que, cara, é possível você se motivar, é possível você conseguir fazer o que você sonha. Eu sempre sonhei em ser cientista, professor, e palestrante, e hoje eu faço as 3 coisas. Então, tudo isso, eu afirmo, tudo isso só foi possível graças à biomedicina. Aí eu coloco até uma imagem aqui, porque eu era moleque de sítio, eu nunca tinha andado de avião antes, nunca tinha feito nada. E eu consegui, no comecinho do ano passado, onde eu fiz a minha primeira viagem com a minha namorada, a gente foi para o Nordeste, vamos para Maragogi, ficamos um tempo lá, foi sensacional. Eu andei de avião, e tudo aconteceu e eu falei, meu Deus, eu tô andando de avião, que incrível, eu achava que isso era impossível. E depois disso eu andei várias outras vezes para ir para vários outros lugares e tudo virou uma bola de neve incrível que mudou a minha vida. Então eu afirmo para vocês, gente, a internet muda a vida das pessoas, a rede social mudou a minha. Então, hoje eu faço parte de projetos de pesquisa também no laboratório, em parcerias, nós temos uma parceria com o Instituto Alemão, que é o INP, lá de Greifswald, onde nós tratamos alguns animais com irradiação para fazer alguns experimentos de câncer, de estudos em vivo.
para câncer de pele. E eu compartilhei como tudo isso aconteceu, compartilhei todo esse trabalho. Isso só aumentou o engajamento da página, aumentou os convites para palestras, falei disso em diversos lugares. E mais uma vez reforça que a persistência é o que faz as coisas darem certo. Então, eu vou resumir para vocês o meu obrigado para a biomedicina falando alguns pontos. Então, gente, ó, preste atenção. Vou até mudar aqui para ficar maior para mim. Resumindo, tudo esse monte de coisa que eu falei, eu não queria gastar muito tempo, acabou ficando 40 minutos, mas resumindo tudo isso, como que você faz para a sua página crescer, para o seu trabalho ser reconhecido? Você tem que ser você tem que compartilhar a sua vida boa, a sua vida difícil, você tem que ter, tem que ser autêntico. Se você mostrar quem realmente é você, como você realmente é no dia a dia, a chance do seu crescimento orgânico ser muito rápido é muito grande. Então, além disso, você tem que ter frequência, alcançar o maior número de publicações semanais possível, geralmente 2 a 3 por dia, no máximo, no mínimo, perdão. Às vezes, quando você cria uma rotina já, 1, 2 publicações por dia já é suficiente. E além disso, você tem que ter contato com os seus seguidores. Então, eu sempre fui muito acessível, eu respondia direct, hoje eu tenho quem me ajuda a responder mensagens mais pontuais de eventos, de coisas de compromissos, mas eu sempre tentei ser o mais próximo possível do meu público, e só isso vai fazer com que as coisas vão acontecendo, com que as pessoas vão se aproximando e vão gostando cada vez mais do seu trabalho. Então, para finalizar e não tomar mais o tempo de vocês, eu deixo de novo aquela pergunta: o que te motiva? O que me motivou lá atrás, há 5 anos atrás, foi querer mostrar a biomedicina, foi querer falar sobre a biomedicina. E hoje o que me motiva ainda é isso, e eu dei um upgrade nessa motivação, que é mostrar a biomedicina em todos os seus aspectos, não só para pessoas leigas, mas para todos os biomédicos, para quem chega, para quem é calouro, para quem está ansioso para saber sobre a profissão. É compartilhar literalmente ciência, saúde e informação. Essa imagem aqui é do nosso projeto Biomedicina Fora do Laboratório, que é uma coisa que eu acho incrível. Esses são os meus amigos Júlia e Lucas. Nós vamos nas escolas. Essa escola é a escola que eu estudei, que é a primeira escola que nós fizemos a apresentação do projeto. Fomos lá falar sobre a biomedicina e sobre a ciência. Então, mais uma vez, eu reforço aqui a necessidade de você fazer algo que você ame, que você consiga colocar todas as suas energias. Respondendo essa pergunta, o que faz você acordar de manhã para postar naquela página, para criar aquela página, eu tenho certeza que você vai ter ótimos resultados. Então, gente, de uma maneira geral, era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria dar, esse feedback que eu queria dar, que é uma história pessoal, algo que para mim, eu gosto de falar para as pessoas, porque é possível que outras pessoas vejam e falem: caramba, eu consigo também, caramba, eu sei que se eu ir por esse caminho, a chance de dar certo é maior. Então, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu aceitei participar do evento, para falar para vocês que antes eu era só um moleque do sítio, literalmente a cidade que eu morava, ela tem distrito, não tem nem 10 mil habitantes. Comecei a estudar, tinha um emprego que eu não gostava, e eu me dediquei, coloquei a minha energia em algo que me motivava, em algo que valia a pena para mim, e isso fez com que minha vida mudasse. Eu não tô rico milionário, claro que não tô querendo vender nada para vocês, falar, tô andando de Mercedes. Não. Mas em vista do que eu era antes, hoje eu tenho 23 anos, então eu tenho uma empresa, eu dou aula na faculdade de graduação, pós-graduação, consegui dar várias palestras. Esse exato momento que você está assistindo o vídeo, provavelmente um evento que nós estamos promovendo, um workshop biomédico, vou me formar agora, não sei se você já está sabendo, já vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Esse evento já conta com mais, hoje é dia 28, quando eu vou enviar esse vídeo para o Fredson, já conta com mais de
de 4.500 inscrições. Eu consegui reunir 4.500 pessoas. E isso é muito gratificante para mim. Eu tenho 23 anos, eu sou super jovem. Mas é possível, as coisas dão certo, as coisas acontecem quando a gente persiste, literalmente, mete o louco, vai com tudo, não tem medo, vai na fé, na força, na coragem, publica conteúdo, usa a internet, constrói tijolinho por tijolinho para formar a sua janela, para que as pessoas possam ver de longe o seu trabalho, prestigiar e chamar você para eventos e comprar os seus produtos quando você for vender e te ajudar a ter ali uma mudança na vida profissional, pessoal e também financeira. Então, gente, com isso eu encerro. Muito obrigado, é um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar, eu vou adicionar aqui, ó, o arroba da página para vocês mandarem, arroba Biodepressina e Tiago Nascimento. Podem mandar as suas perguntas, não tem problema nenhum, vou responder. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, muito obrigado. Qualquer coisa, nos vemos por aí. E agora a missão não é mais dominar o mundo, gente, é salvar, beleza? Cuidado com o coronavírus. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.